E os brasileiros, Daniel, eles estão tendo uma dificuldade tremenda para respeitar esse período, esse chamado isolamento domiciliar. Tem aí também a questão da quarentena e é por isso que a gente conversa com um psicólogo especializado em crises e emergências, o senhor Alexandre Garret. Senhor Alexandre, uma boa tarde, seja muito bem-vindo ao NT Sul. Boa tarde, eu que fico feliz de participar desse programa. De cara eu quero saber, se é que o senhor tem, né, uma resposta para essa questão. Por que é tão difícil fazer o brasileiro respeitar a quarentena? Bom, por natureza, o brasileiro já não, ele gosta de viver em liberdade. É um país muito ensolarado, tirando o sul, a gente tem aí uma faixa litorânea muito grande, então é uma população que vive fora. Além disso, a gente tem a questão da pobreza, que eles vivem em locais difíceis também, então não é um lugar fácil para você fazer uma quarentena. As pessoas precisam trabalhar, porque há uma questão também social, uma desigualdade social muito grande, e a gente tem aí, na questão específica da não aceitação, é porque a gente tem muitos jovens, e os jovens normalmente não gostam de aceitar ordens, né? Eles querem ter liberdade, não estão entendendo que a dificuldade é muito grande, né, nesse momento, principalmente da questão da saúde pública. Então, as medidas sanitárias são necessárias, mas a gente já viu isso em outros países também, a Itália, a França, Portugal, todos eles sofreram, mesmo os ingleses, sofreram no início, com as ordens de lockdown, de fechar, e sentiram dificuldade na questão dos jovens e das pessoas, vamos dizer, que estão na fase inicial da fase adulta, né? Porque são pessoas que estão ali trabalhando e que querem se divertir, inclusive proibindo o acesso a praias, né? Também a aglomeração nos esportes. Então, é muito difícil você conviver com o fechamento mesmo, em casa, sem poder se relacionar com sua família, com seus parentes, com seus amigos. Só que aí tudo isso, esse desrespeito e esse comportamento dos jovens e de muitos adultos também, acabam tendo um preço que os brasileiros vêm pagando e muito alto, que é a questão do número de óbitos. Essa questão, isso é uma outra questão interessante na psicologia, porque quando você cria, as pessoas não gostam, o medo é sempre uma coisa difícil para as pessoas trabalharem. E quando há medo, porque nós nascemos para o prazer, para a vida, não nascemos para a morte. E quando há todo esse pânico em relação da questão da saúde, as pessoas ficam incomodadas. E aí vem uma questão da maturidade das pessoas de conviverem ou não com isso. Então, a gente fala que a criança tem o processo dela no início na escola, na socialização. Você pode até perceber que as crianças estão respeitando mais a questão do distanciamento, do ficar em casa e etc., estudar em casa, do que os adultos. Os adultos nós temos um período que chama individuação, que é quando o adulto deixa de ser adolescente, aborrecente, para ganhar uma individualidade e estar, vamos dizer, dentro dos aspectos sociais de respeito, de viver em comunidade, de poder se relacionar com outros. Então, em geral, as pessoas não gostam de receber ordens. Psicólogo, a gente ainda tem a questão da negação, de que muitas pessoas não querem acreditar no que está posto, né? Naquilo que é realidade. E aí a gente tem um problema, porque elas não querem aceitar, inclusive, o caos que a gente está vivendo e o pior momento da pandemia, que foi, né, agora em março no Brasil. Você sabe que informação é uma coisa muito séria, e como a gente teve desde o início da pandemia muito desencontro, e a questão de se falar, é o vírus chinês, não, isso daí é história, a vacina mata, a vacina não é boa. Então, você tem bastante fake news também nas redes sociais sobre esse tema,
E as pessoas, é muito mais cômodo negarem a realidade, dizer, não, não vai acontecer comigo, eu posso sair, eu posso me encontrar, posso ir no bar, posso ir no restaurante, posso encontrar minha família, mas acontece que essa negação tem um preço muito alto, e ela está, inclusive, se medindo aí através das UTIs, que você tem uma ocupação recorde em todas as UTIs, mesmo ampliando as UTIs nos hospitais privados e públicos, a gente tem dificuldade hoje, e só para se ter uma dimensão desse problema, o SUS cancelou 1 milhão de cirurgias nesse último ano, o que significa que toda a saúde ficou voltada para a Covid, e as pessoas ficaram também sem assistência de outras doenças. Então, a gente precisa tomar cuidado, tomar consciência nesse aspecto. E as pessoas querem negar essa realidade porque é mais confortável não conviver com essa dor de saber que as pessoas estão morrendo. A gente vê as imagens dos cemitérios e etc. e tal. No meu caso específico, eu tive uma tia que morreu de Covid e nós não pudemos enterrá-la. Então, que só 3 pessoas podiam estar lá no horário do enterro no cemitério. Então, para a família, é uma dor muito grande. Então, a gente precisa, efetivamente, saber que é uma doença grave, é um vírus letal, que ele danifica pulmão, vai para a parte neurológica, e isso pode deixar muitas consequências para o organismo. Então, as pessoas que estão saindo da Covid podem conviver com outros problemas depois, pós-Covid. Por isso, a gente precisa tomar muito cuidado. E não adianta negar, é uma realidade, ela existe, ela mata, e nós temos que nos proteger e proteger os nossos, porque quando a gente sai, quando a gente encontra outras pessoas, a gente acaba transmitindo para outras pessoas. Você pode ter o vírus e ser assintomático, quer dizer, não saber que tem e transmite para outras pessoas. Então, temos que respeitar, principalmente as pessoas que são a faixa de risco, as mais velhas. Hoje, os jovens também estão sendo afetados, mas a gente precisa ter o alerta que negar não vai resolver. Nós temos que aceitar, é igual a questão quando o pai comanda e ele é muito, muito autoritário e a gente não quer aceitar. Às vezes o pai tem razão, então a gente precisa ouvir. Então temos que ouvir os mais velhos, temos que nos proteger. E essa orientação do isolamento domiciliar, ela já tem mais de 1 ano, foi desde o início da pandemia lá em março de 2020, isso aqui no Brasil. Essas pessoas que desrespeitam, seja desde o início ou seja nos últimos meses, existe alguma chance de que elas vão mudar o comportamento e vão passar a respeitar esse isolamento, psicólogo? Olha, eu acho que elas vão respeitar na medida que a doença chegue mais próximo delas. Quando elas sentirem que o vizinho morreu, que o parente mais próximo morreu, que o encanador que vinha no apartamento morreu, que o porteiro pegou, que o tio faleceu, a avó faleceu, e aí você vai tendo uma noção que mesmo você negando a realidade, ela está muito próximo de você. Elas vão percebendo que a coisa é séria e esse comportamento vai ser mudado. Evidentemente, você sabe que causa muito estresse, muita ansiedade e muita depressão nas pessoas que estão trancadas dentro de casa. E para as empresas, isso é muito complicado, porque precisa trabalhar seus times, suas equipes, dar resultado, e nem sempre é o mesmo resultado. A produtividade cai um pouco quando você trabalha à distância. Isso já foi comprovado por pesquisa, porque você tem em casa outras questões. Você tem criança, cachorro, sogra, periquito, papagaio, e tudo isso é distração para você não se concentrar no seu trabalho. Então, isso também é cansativo, e conforme o espaço que você tem dentro de casa, fica uma coisa bem complicada. É muito fácil a gente fazer o isolamento num belo apartamento de cobertura com a piscina aquecida. Agora, quando a gente está num espaço de 12 metros quadrados, convivendo com filhos e
e família, tudo fica difícil. Tem um ponto que eu tenho ouvido muito aqui na cidade onde eu trabalho, é a questão de que eu não assisto mais TV, não acompanho mais noticiário, cansei de ouvir falar sobre tragédia. Aí a gente tem uma preocupação, o senhor acabou de falar da questão de que, eu perdi o encanador que vinha aqui em casa, a tia, enfim. Quando a pessoa ela se isola, inclusive, deixa de acessar a internet, deixa de ligar a TV, o rádio, enfim, ter qualquer informação de fora, ela fica desconectada do mundo, ela não fica com informação nenhuma do caos que está o mundo. E aí, o que fazer? Porque essas pessoas, elas estão, mais uma vez, negando a realidade. Quando você tem, o que você tem que fazer são essas campanhas, né? Então, a gente tem a possibilidade de fazer outdoor, de dar informação através dos centros de saúde, a parte dos próprios médicos. Então, nós temos que estar... você tem também todo o sistema da Polícia Civil, da Polícia Militar, que pode estar orientando. Você não precisa punir as pessoas, mas você pode orientá-las. Então, essas iniciativas de fechar festas, de fechar raves, de fechar cassinos, isso é importante, porque dá o exemplo, não pode. E você vai conscientizando essas pessoas que, mesmo querendo viver de forma alienada, num mundo onde você não pode viver alienado, porque hoje a comunicação é importante, e elas, bem ou mal, elas acabam tendo informação, se elas não leem, não veem, TV, elas acabam tendo informação por colegas, por pessoas que comentam. Então, é importante que a área pública, aonde ela puder agir, ela tenha uma ação efetiva, porque ela que é a informação. Então, você tem cidades que têm outdoor, você tem aquele sistema de rádio, você passa por alto-falante. Então, a gente tem que começar a falar, não saiam, se cuidem, atenção, e fazer, inclusive, chamadas pelo WhatsApp, por telefone, dizendo a questão da informação. Ok. Psicólogo, eu agradeço a participação do senhor aqui no NT Sul, agradeço aí todos os esclarecimentos e uma maneira também, né, da gente aqui, enquanto emissora, de tentar alertar as pessoas realmente do que a gente está passando e que, com aquele pontinho, né, de esperança de que vai passar. É preciso ter calma e aguardar mais um pouquinho, né? Obrigada pela participação, senhor Alexandre. Obrigado a vocês, hein? Bom, Daniel, então a gente conversou com um psicólogo especializado em crises e emergências, o senhor Alexandre Garret. Ele que lá de São Paulo nos atendeu aí dando todas as suas explicações, né, e falando por que nós brasileiros temos aí tanta dificuldade de respeitar a quarentena. Eu volto com você.